Então nós vamos falar sobre encroamento, né, laminação de aço baixo teor de carbono, que vai passar o vídeo aqui. Nele nós vamos observar aqui, em que o objetivo dessa laminação final, que vai aí de 1 a 4%, é eliminar esse transiente aqui. Isso aqui é muito ruim no processo de estampagem, tá? Porque a tensão varia aqui em um comprimento, em uma deformação pequena, e você tem muito problema nas características superficiais da chapa. Então é muito melhor você fazer um passe aqui de laminação em 4%. Essa curva fica muito mais constante, olha que interessante. E o material fica com uma qualidade muito melhor de acabamento, né? Então aqui, vai ser os laminadores, né? Esses dois laminadores a frio, tá bem? Fazendo essa redução aí de 1 a 4. Logo depois ele já vai para a bobina, né? No processo aí, processo contínuo também, né? Então a parte aqui de aquece um pouco, né? Tanto lubrificação quanto tirar um pouco de temperatura da nossa estrutura. Passando adiante, a gente vai falar um pouquinho de recuperação, recristalização e crescimento de grão. A recuperação, gente, é o seguinte: a gente tem um objetivo de redução das discordâncias, né? E retomar, né, as propriedades de quantidade elétrica e térmica que são recuperadas depois desse processo. A temperatura sempre vai ser menor do que 0,3 temperatura de fusão para essa estrutura, tá bem? Tem uma grande função aqui de diminuir um pouco a tensão externa que foi aplicada no material, tá bem? Então é uma fase importante para sistemas trabalhados a frio. A recristalização já é uma temperatura um pouco maior, de 0,3 temperatura de fusão até 0,5. O objetivo aí é a formação de um novo conjunto de grãos, né? Que são equiaxiais, ou seja, um tamanho bem próximo, né, um outro. Diminuir, né, fazer baixas densidades de discordância do meu sistema e obter novos grãos. Então aqui a gente tem explicação de fotomicrografias, né? Ele começa no 1, eu inverti aqui para ficar mais fácil. A gente começa no 1. Aqui a gente tem um grão que está bem estressado, né? Está com sentido de laminação, etc. e tal. É um latão, né, que a gente está analisando. Com 33% de trabalho a frio. Então a gente vai para o estágio 2B, aqui 2, em que a gente tem uma recristalização de aquecimento durante 3 segundos a 580 graus Celsius. Esses grãozinhos, eles começam, gente, a nuclear sistemas novos aqui, né? Nessa parte 3, nós vamos ter substituição parcial dos grãos. São 4 segundos a 580 graus Celsius. Aqui, os grãozinhos aparecendo. Aqui ainda está faltando os grandes, né? Praticamente no 4 aqui a gente tem uma cristalização total, né? 8 segundos a 580 graus Celsius. Na parte 5 aqui, a gente já vai ter um crescimento de grão. A gente coloca aqui 15 minutos a 580 graus Celsius. Em F, o crescimento de grãos, 10 minutos a 700 graus Celsius. Já viu que o grão está bem estabelecido, bem ordenado, muito grande, né? Então essa é a explicação desta figura aí para nós. Esse gráfico é muito importante, que ele correlaciona a temperatura, o limite de resistência e ductilidade do nosso sistema, tá bem? E aqui acompanhando tem uns grãozinhos, olha, um grãozinho largo, deformado plasticamente, né? Um novo grão na faixa de recristalização e depois um crescimento de grãos em função de temperatura e tempo, tá bom? Então vamos pegar um pouco da recuperação aqui, ela acontece abaixo de 400 graus Celsius. Ela não tem tanta influência, gente, olha aqui, na resistência, a tração não cai tanto, mas não cai tanto nem a ductilidade. Então é um processo que você preserva muitas características que você tinha anteriormente. Você tem uma melhoria, né, das tensões internas, condutividade. Aí aumentando a temperatura e tempo, a gente vai começando o quê? Aqui a gente começa a ter uma diferença muito grande, porque aqueles grãos eles pegam novas formas, né? Você tem um sistema, olha para você ver o tanto de resistência à tração que vai diminuindo, né? E a ductilidade vai aumentando com essa nova reorganização de grãos. Logo depois, no final, você tem crescimento de grãos, que nem na primeira fase da recuperação, você não tem tanta diferença na estrutura.
Porém, né, a ductilidade tende a aumentar um pouquinho aqui, só que você gasta muito tempo também, né? Aqui é uma análise do tamanho de grão, né, que depois você tem uma recristalização, olha que interessante, só acontece a partir desse ponto, né, mais ou menos 780 graus Celsius. A gente tem uma formação dos novos grãos, né, um tamanho de 0,012, e depois esse grão só vai crescendo, né, você dando as condições termodinâmicas para ele aí.